Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós, trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o professor Guilherme Galvão. Ele é historiador, professor de História, mestre em História Política pela UERJ e doutorando em História Política e Bens Culturais pela FGV. No programa de hoje, a gente vai falar sobre história da democracia. A nossa ideia é que você entenda um pouquinho que essa palavra que está tão em voga tem, na verdade, todo um peso e um poder histórico. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco. Muito obrigado, Carla, pelo convite. É um prazer estar aqui falando para o movimento sindical de uma cidade que tem uma história tão importante nesse segmento que é Petrópolis. Então, eu quero deixar minha saudação a todos os trabalhadores de Petrópolis que nesse momento estão assistindo esse programa. Maravilha. Agradeço imensamente a disponibilidade do seu tempo para a gente gravar esse bate-papo. Afinal de contas, os dias parece que andam curtos para todos nós, né? Mas vamos começar pelo básico, professor. Como e quando que surgiu a democracia? Bem, a democracia, o conceito de democracia, ele é muito amplo, ele é muito vasto. Então, até para a nossa compreensão, para a dinâmica da nossa conversa, eu vou ser obrigado aqui um pouquinho a fazer certos reducionismos para a Sim. gente poder compreender um pouco melhor. Mas democracia, o seu conceito, né, ele é relativo ao governo do povo. Cracia, governo e demo, povo. Seria um instrumento, uma ferramenta de governo para que os cidadãos de determinada localidade, determinada sociedade, pudessem influir nas decisões, pudessem participar das decisões visando o futuro daquela sociedade. De lá para cá, esse conceito vem da antiguidade clássica até hoje, e ao longo do tempo... Antiguidade clássica. Antiguidade clássica, quando a gente fala de Grécia e Roma, especificamente, né? Então, aí, 1000, 2000 anos antes de Cristo, né? É o que a gente diria aí, Antiguidade clássica. Quando a gente fala, as pessoas ouvem falar um pouquinho, Platão, Sócrates, Aristóteles, Sófocles, Heráclito, é desse período Adoro especificamente. Heráclito, só para continuar. Heráclito de Éfeso. Então, a gente, quando fala dessas pessoas, desses personagens, e muitos colaboraram até para a construção tanto do termo democracia, mas para a construção de modelos de democracia, a gente está falando desse período histórico específico. Só que ao longo do tempo, existe um historiador chamado Koselleck, que ele fala de história dos conceitos. Ao longo do tempo, as palavras, as ideias, os conceitos, elas mudam de significado. E a democracia, o termo democracia, também sofreu essa mutação ao longo dos anos. Então, a democracia ela não é um modelo único e não é o mesmo modelo hoje do que era antigamente, né, quando esse termo surgiu. E, claro, existem particularidades, nem todos os países são iguais, nem todos os povos são iguais. Nós temos um modelo hegemônico do mundo, né, que nós chamamos de democracia liberal, alguns chamam de democracia burguesa, mas de inspiração a partir da Revolução Francesa, né, no modelo que vem da Revolução Francesa. Então, existe aí uma série de significações em relação a isso, e a democracia no Brasil ela tem um significado, nos Estados Unidos ela tem outro significado, em Angola, na Líbia, na China, enfim, não existe apenas um modelo de democracia. Democracia, certo. Quando você fala que existem vários modelos, eu vou entender que a gente está falando também de tipos, né? E aí, quais seriam esses modelos mais perceptíveis para as pessoas no que diz respeito à democracia? Bem, a gente pode falar sobre sistemas e formas de governo. No caso do Brasil, o Brasil é uma democracia
é uma república e uma república presidencialista, né? Nós temos a figura de uma liderança em que, ao mesmo tempo, ele é chefe de governo e chefe de Estado, e o modelo de democracia brasileira é a partir do voto direto, nesse caso do presidente da República. Nós votamos no presidente da República diretamente. No caso Na dos Estados prática, assim, Unidos... eu, Carla, voto em um candidato e esse candidato ganha se tiver mais votos absolutos. Exato. É isso? Exatamente, Legal. exatamente. Eu, É o que Carla, nós não chamamos... votei no Bolsonaro, mas o Bolsonaro, como teve a maior parte dos votos do país, mesmo eu não tendo votado, ele ganhou. É isso. Exato, é o que nós chamamos de eleição majoritária. Mas, Ganha quem tiver o maior número de votos. Então, nós estamos acompanhando agora, né, o processo eleitoral nos Estados Unidos. Lá é um modelo diferente. Fala-se também de democracia, mas é um modelo muito diferente do Brasil. O voto lá é indireto. Vota-se num colégio eleitoral, elegem-se delegados, e esses delegados é que dentro dessa composição vão escolher o presidente da República. Então, é um modelo muito diferente do Brasil. E existe, no caso do parlamento, né, a democracia, o modelo representativo, em que nós vamos votar num parlamentar, num senador, num vereador, deputado estadual ou federal, que está de acordo com aquilo que nós achamos ser o certo. E ele vai ser o representante daquelas pautas dentro do seu espaço, seja no Congresso Nacional, seja numa Câmara Municipal ou numa Assembleia Legislativa. perfeito. A gente está agora vivendo um momento pré-eleitoral, né? Estamos todos Sim. aqui pensando nos candidatos à prefeitura municipal de todas as cidades do Brasil. Quando a gente fala em Petrópolis, a gente está falando que hoje aqui existem 13 candidatos, até o presente momento, hoje, dia 2 de novembro, ao que nos parece, são 13 candidatos que vão, de fato, concorrer ao pleito. Quando a gente pensa nisso, como é que fica o conceito de democracia majoritária, já que existem as coligações e todas essas questões relacionadas? Bem, o Brasil ele adotou, a partir da redemocratização, da consolidação da redemocratização na década de 80, um modelo que possibilitou um multipartidarismo. Ao passo que existem países em que existem muitos partidos políticos, mas a representatividade está ali reduzida a 2, 3 ou 4 partidos, no Brasil não. Nós temos uma grande fragmentação partidária. No Brasil hoje nós temos mais de 30 partidos políticos, com a quase totalidade deles com representação no Congresso Nacional. Então, hoje, no Brasil, nós temos essa grande fragmentação e nós tivemos algumas alterações na legislação eleitoral recentemente. E fez com que muitos partidos lançassem candidaturas com o objetivo de superar cláusulas de desempenho e também ajudar na votação dos seus vereadores, porque antes nós tínhamos aí muitos partidos que se coligavam, muitas vezes partidos que não possuíam nenhuma afinidade ideológica, nenhuma afinidade de projeto, isso no caso de uma votação para vereadores, e hoje isso terminou. Hoje nós não temos mais isso, porque antes corria-se o risco de votar num candidato comunista e dentro de uma composição eleger um candidato liberal. Isso já aconteceu diversas vezes em contextos dos mais variados. Então, hoje nós vemos essa grande quantidade de candidatos. Isso vai ser uma tendência daqui para frente, porque visa também a sobrevivência dos partidos políticos. Na prática, isso ainda não mostrou para a sociedade brasileira se vai mexer na configuração qualitativa de nossos partidos. Ainda não ficou muito claro se isso vai afetar nesse sentido. Quantitativamente, sim. Na última eleição, nós tivemos partidos que foram extintos, foram incorporados por outras forças,
E a nossa análise, inclusive a nossa torcida, é para que, de fato, essas mudanças na legislação elas interfiram nesse sentido, né, de haver uma mudança qualitativa, um fortalecimento dos partidos políticos, em que haja fortalecimento, inclusive, das suas identidades. Porque no Brasil nós temos, eu falei ainda há pouco, né, do conceito de democracia, e nós vemos isso nos partidos brasileiros. Uma grande problemática conceitual. Partidos que têm trabalhista no nome não são trabalhistas. Partidos que têm socialista no nome, mas não são socialistas. Partidos que são liberais e, na prática, não são liberais. Então, que isso caminhe no sentido de oferecer melhores alternativas, alternativas viáveis, em que haja, de fato, a pluralidade, que o maior número de segmentos sociais possam se sentir representados nessas candidaturas e que, obviamente, né, a democracia brasileira se fortaleça e que a gente caminhe no sentido de construir uma sociedade mais justa no nosso país. Muito interessante isso. A gente falou de voto proporcional e aí, logo em seguida, a gente falou de vereança, a gente falou de vereadores, que não são votos proporcionais. Mesmo com a alteração da lei, a gente vai poder ver nas câmaras municipais, tanto de Petrópolis como de outras cidades, vereadores que vão ser eleitos com menos votos absolutos do que vereadores que tiveram, ou melhor, do que candidatos que não foram eleitos? Bem, em relação ao voto dos vereadores, né, ele é o voto proporcional, mas nós tivemos uma alteração nessa dinâmica que foi justamente a criação de uma cláusula de desempenho e o fim das coligações de partidos políticos visando a eleição desses cargos. O que a gente pode verificar é que, em primeiro lugar, houve uma procura muito grande dos partidos para que pudesse ser lançados o maior número possível de candidaturas, principalmente o número de candidatas mulheres. A legislação brasileira obriga que as nominatas, a nominata é o conjunto de candidatos, essas nominatas têm que ter 1/3 de mulheres. Então, somente colocando uma mulher é que se tem direito a colocar 2 homens numa nominata. Então, em primeiro lugar, houve isso, né? Houve o fim das coligações, houve uma cláusula de desempenho. Antigamente, vou dar um exemplo prático, o Rio de Janeiro, que é uma cidade de 7 milhões de pessoas, nós elegemos, alguns anos atrás, um vereador com 3 mil votos, graças à votação proporcional. E isso foi apontado por muitos especialistas como sendo uma aberração, porque... Quase antidemocrática. Exatamente, porque um candidato que teve uma votação muito pequena se baseou justamente nas coligações entre partidos inexpressivos, né, os chamados partidos nanicos, alguns até chamam de legendas de aluguel, e esse candidato foi eleito por uma dessas legendas com apenas 3 mil votos, deixando de fora candidatos que tiveram 15 mil votos, tiveram 12 mil votos. Então, isso foi visto como uma distorção do sistema proporcional, porque, na verdade, a proporcionalidade numa eleição legislativa, ela tem um fim específico de dar voz, de dar espaço àqueles partidos ou àqueles grupos que possuem pouca representatividade, que não têm recursos para bancar uma campanha cara. Então, muitos se aproveitaram, inclusive se baseando no poder econômico, utilizaram esse dispositivo para eleger candidaturas que não tinham qualquer tipo de representatividade, chegando às casas legislativas também não tinham produtividade, eram mandatos que especificamente atendiam aos próprios interesses daqueles eleitos ou daqueles grupos que financiaram as suas campanhas. Hoje não, hoje há uma cláusula de desempenho, um candidato, para que ele possa ser eleito, ele tem que atingir 10% do quociente eleitoral. E aí, se você
me permitir, posso fazer uma explicação rápida sobre o quociente, porque algumas pessoas porque não entendem. Eu consigo entender. Porque é o seguinte, as pessoas não entendem muitas vezes como que um candidato com muito voto não entra para vereador e outro com pouco voto entra. Não só não entendo, como na maior parte das vezes fico aborrecida. Mas vamos lá, vamos tentar aprender. Sim, e isso já aconteceu comigo, inclusive. O quociente eleitoral, ele é um cálculo matemático em que pega-se o número total de votos para vereador numa cidade, incluindo votos nominais, aquele que é no candidato, e os votos de legenda, divide-se pelo número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Esse resultado é o quociente eleitoral. No Rio de Janeiro, o quociente eleitoral está em aproximadamente 60 mil votos. Então, o que elege o vereador, na verdade, não são os seus votos, mas o total de votos que o partido recebe. Então, o partido, a cada 60 mil votos, ele vai fazer um vereador. Pode ser que, numa determinada nominata, o candidato mais votado tenha 15 mil votos. Mas se o partido atingiu os 60 mil, aquele vereador com 15 mil votos, ele vai entrar. Por que muitas vezes nós vemos candidatos que foram bem votados, mas que não entraram? Porque o partido não atinge o quociente eleitoral. E aí pode ser que aconteça de um partido, um candidato, ter 40 mil votos, só que o partido, na totalidade, teve apenas 50 mil votos. Então, ele não atinge o quociente eleitoral. Por isso que nós vemos, às vezes, isso acontecendo. Como é que o deputado, o vereador bem votado não entrou e o cara com pouco voto entrou? Porque, às vezes, aquele cara com pouco voto foi o mais votado de um partido que atingiu o quociente uma vez ou mais de uma vez, e o candidato bem votado pode estar numa legenda que não conseguiu atingir o quociente nenhuma vez. Então, é assim que funciona o sistema proporcional no Brasil. No caso, isso é no caso de vereador, deputado estadual e deputado federal. Sim. No caso de prefeito, governador, senador e presidente, o sistema é outro. O sistema é o majoritário. Quem tem mais votos, entra. E aí, no caso de prefeito, governador e presidente, quem atinge 50% mais um no primeiro turno, se elege direto. Quem não consegue, vai para o segundo turno com o segundo candidato mais votado. Perfeito. Consegui entender a questão do coeficiente, depois de uma vida inteira tentando entender. Estava precisando gravar esse programa e acredito que os nossos telespectadores também tenham entendido. Contudo, a gente estava falando de democracia, ou seja, do povo, de fato, estar atuando e, né, de alguma forma, governando junto. Não é isso, professor? Sim, esse é o conceito de democracia. Aí vem a minha pergunta, que vai além da questão do conceito e além da questão da regra, mas da avaliação, da sua avaliação, e aí como historiador, mestre e doutorando. O conceito de proporcionalidade, ele é de fato democrático ou não? Eu entendo como sendo um dispositivo democrático, né? A proporcionalidade. E por que você me confirma isso? Porque ele vai dar espaço, a ideia é que a proporcionalidade dê espaço ao maior número possível de segmentos sociais, possibilitando que eles tenham uma representatividade. Infelizmente, o que nós temos no Brasil é uma distorção. Nós não temos mecanismos de controle. Apenas instituir o voto proporcional não adianta. Não é garantia de que o maior número possível de setores sociais terá uma representatividade numa casa legislativa. Nós precisamos de outros dispositivos de controle, tanto no período pré-eleitoral quanto no período eleitoral, inclusive nos mandatos, porque nós temos muitos problemas no Brasil. Antes nós tínhamos uma questão crônica
que era a infidelidade partidária. Votava-se num candidato que era de um partido de esquerda, o sujeito, ao chegar lá para conseguir aprovar seus projetos ou conseguir emendas, ele mudava para um partido de um espectro completamente oposto. Isso não é infidelidade partidária apenas, é infidelidade ao eleitor. Então, começou-se a discutir essa questão da fidelidade partidária. Hoje, se um parlamentar mudar de partido sem justificativa, ele pode perder seu mandato, mas foi aberta uma brecha na legislação que é chamada janela, ou seja, há um período em que a lei permitiu que parlamentares pudessem cometer infidelidade partidária. Eu vou dar um exemplo. Na Câmara de Petrópolis, todos os parlamentares mudaram, pelo menos os que estavam no período agora pré-eleitoral, porque alguns eram secretários e tal, com exceção de um parlamentar, perdão, agora eu lembrei dele, com exceção de um parlamentar, todos os outros mudaram de sigla. Todos os outros. Então, esse é um dispositivo, é uma coisa assustadora, e é um dispositivo que precisa ser aprimorado na proporcionalidade. Se o sujeito, se o candidato se elege com uma proposta, se dirige a determinado eleitorado e no decorrer do seu mandato ele vira as costas para esse eleitorado, eu acredito que deve haver algum mecanismo, seja de recall, seja de suspensão, seja da convocação do suplente do partido, da perda do mandato, para que o desejo das urnas seja de fato cumprido. Então, existem outros problemas que a gente pode observar, e aí a conversa também ficaria muito longa, mas eu acredito que a infidelidade partidária é muito um sintoma disso. O cara procura um partido onde é mais fácil se eleger, se elege por esse partido. Quando ele chega na Câmara, alguns não esperam nem o mandato começar. Alguns já assumem o mandato em outro partido político. Entendi. Isso é, no mínimo, desleal com quem votou. Porque quem votou não necessariamente votou apenas naquele cidadão, mas votou também no partido, votou também no que pensa o partido, na crença de que esses princípios gerais vão acompanhar esse partido, esse candidato que foi eleito. É muito interessante a gente discutir isso, porque pode ser motivo para a gente pensar em quem está concorrendo agora. Se a gente só olhar da última eleição, onde é que ele estava? Antes estava no comunista, agora está no liberal. Antes era extrema esquerda, agora é centro-direita. Quer dizer assim, peraí, ele não sabe nem que roupa que ele gosta. Se ele gosta de vermelho da esquerda ou do azul da direita, dentre outras coisas. Mas nessa mesma questão, a gente pode dizer que até o presidente da República saiu do partido que estava, né? E aí está criando um partido novo no meio de uma confusão. Ou seja, essas questões relacionadas à política e à democracia, ou seja, o povo está agindo, elas são tanto quanto complexas, né, professor? Sim, a gente falou do presidente agora, e ele é um exemplo perfeito de como há distorção no nosso sistema político. Ele foi eleito deputado federal no Rio de Janeiro pela primeira vez em 1990, pelo antigo PDC, depois ele passou pelo PPR, pelo PPB, passou pelo PFL, pelo PTB, voltou para o PP, foi para o PSC, chegou a anunciar a filiação ao Patriota, por último foi para o PSL e depois brigou com a direção do PSL e tentou fundar o seu partido Aliança pelo Brasil e não conseguiu êxito nisso. Então ele é uma grande demonstração disso, um exemplo perfeito de como alguns políticos do Brasil eles dançam conforme a música, né? Eles vão de acordo com a conveniência, né? A gente dá o exemplo dele porque é o presidente da República, mas é o maior cargo, a maior autoridade do Brasil. Mas se a gente olhar para prefeitos, vereadores, principalmente nas pequenas cidades,
a gente vai ver muito isso. A gente vai ver vários exemplos, milhares de exemplos nesse sentido, né? De pessoas que se elegem com uma pauta e ao chegar lá defendem outra e se aliam aos lobbies, indústria farmacêutica, petrolífera, votam contra aquele segmento ou categoria na qual ele apoiou seu voto, enfim, é uma questão bem complicada no nosso sistema político. Essa questão da infidelidade partidária, eu tenho 18 anos de profissão em comunicação e comecei a trabalhar no meu primeiro período da faculdade. Então, mais ou menos 15, 16 anos atrás, eu entrevistei a filha do governador da época. E a minha pergunta era sobre infidelidade partidária. Ou seja, estou eu aqui, 15 anos depois, falando de infidelidade partidária novamente e tudo continua igual. É possível ser... Existe uma janela para a gente ser partidariamente infiel, né? A legislação nos permite isso. Professora, a gente está chegando no final do programa e eu queria que você deixasse um recado para o nosso telespectador. A gente está aí pouco antes das eleições, democraticamente, o que ele tem que pensar na hora de votar para que o voto seja de fato e de verdade democrático? A gente faz uma análise hoje, né, da qualidade da nossa representação. Infelizmente, nós vemos que ela não atende às demandas mais urgentes da nossa sociedade. Então, se eu puder fazer um apelo a todos que estão assistindo, em primeiro lugar, a gente possa escolher candidatos que estejam comprometidos com a democracia, com os valores democráticos, porque nós vivemos um contexto muito complicado, tanto no Brasil quanto no mundo, do crescimento de ideias autoritárias, né? E aí o problema não é nem ser conservador ou liberal, a questão é o autoritarismo. Então, independentemente do espectro político que o eleitor, que a pessoa que nos assiste vai escolher o seu candidato, que ele possa, em primeiro lugar, votar em alguém que esteja comprometido com os valores democráticos, esteja comprometido com a pluralidade de ideias, com a pluralidade de opiniões, com a pluralidade política. É disso que nós precisamos no Brasil. Só que isso é um pré-requisito básico, né? Isso não apontaria isso como uma qualidade. Se a gente pudesse apontar outros requisitos, né? Um candidato que tenha um histórico político limpo, né? Pessoas que não tenham se envolvido anteriormente com nenhum tipo de ilícito, enfim, são pré-requisitos, mas qualidade, aqueles que estejam comprometidos também com as causas dos trabalhadores brasileiros. Nós que vimos aí os direitos trabalhistas sendo atacados, a reforma previdenciária avançando, a reforma trabalhista avançando, né? Enquanto a nossa sociedade passa por um dos maiores níveis de desemprego de sua história, nós precisamos eleger, de fato, pessoas que estejam comprometidas com o mais pobre, estejam comprometidas com o trabalhador, com a seguridade social no Brasil, com a constituição desse tecido de segurança social no Brasil. E aí eu incluo tanto a Previdência Social, incluo o SUS, dentro desse tecido social, enfim, que a gente possa procurar, de fato, candidaturas democráticas, candidaturas que estejam comprometidas com as demandas urgentes da sociedade, do trabalhador, mas também não só isso, estejam também olhando para o futuro, estejam construindo um projeto de nação, de fato, de uma nação sustentável, de uma nação soberana, autônoma, em que nós tenhamos a amenização ou até a eliminação das desigualdades sociais, que a gente consiga alcançar a justiça social no nosso Brasil. Então, esse diria até que um apelo para aquele que está assistindo o programa agora. Maravilha. Queria mais uma vez agradecer, Guilherme, pelo seu tempo, por ter compartilhado informações com a gente. Foi realmente muito gostoso para mim e espero que tenha sido para o nosso telespectador de casa. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado pelo convite do programa. E eu me coloco sempre à disposição de vocês. Com certeza. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Pensa um bocado.
Pensa não só com o coração, pensa com a cabeça na hora de votar. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.